Nosso convidado de hoje é o secretário estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação, o deputado estadual Valmir Comin, ele que está licenciado para estar nessa pasta. Bom, deputado, assim, o senhor, como outros secretários do Estado, tem participado da programação do Dia de Ação de Governo, que é um trabalho aí de visitar as ADRs. Qual é a avaliação que o senhor faz dessas visitas? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da nossa Unisul TV. Dizer do prazer e da satisfação de poder participar do teu programa. Na verdade, isso perfaz um roteiro estabelecido pelo senhor governador do Estado, Raimundo Colombo, Eduardo Moreira, onde cada secretário, respectivamente, em uma das ADRs, possa trazer a sua pasta, os seus diretores, seus gerentes, seus departamentos, para poder interagir mais próximo, numa conversa franca, reta e objetiva com a sociedade catarinense. Eu estou frente à SST, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, desde o dia 11 de janeiro deste ano, e nós estamos aqui em Tubarão fazendo a 4ª edição. O fizemos no Complexo de Laguna, ADR de Laguna, na região norte do estado, Joinville, na ADR de Criciúma e hoje aqui. E da qual já agradeço imensamente a participação efetiva da ADR aqui, e o nosso secretário Milton Campos, que sempre muito solícito tem colocado sempre à disposição em tudo aquilo que é pertinente, essa inter-relação entre o governo, a Secretaria, de maneira especial, e a ADR. Nessas visitas em diferentes micro-regiões do Estado, se percebem diferenças, se percebem as mesmas necessidades, os mesmos problemas? Qual é a percepção? Santa Catarina é um povo bem miscigenado, são várias culturas, vários polos, mas de uma maneira geral é um povo muito solícito e muito acolhedor. É a essência do catarinense, um espírito empreendedor sem precedente, e não é à toa que somos um estado perceptível pelos demais da federação, diferenciado, até pelo potencial, pelo sistema acadêmico que é exercido, quer ela universidades públicas ou privadas, o sistema CAF, por exemplo, linkados isso com a parceria do setor produtivo e iniciativa privada. Então, digamos assim que não há uma diferenciação, com relação à questão do comportamento e a maneira acolhedora pelo qual o povo catarinense se coloca. Bom, aqui no estado, a pasta Assistência Social reúne 3 áreas, de certa maneira, distintas e que até já tiveram atuação separada no passado. Assistência Social, Trabalho e Habitação. Como é que é a aglutinação dessas áreas dentro de uma responsabilidade só? Na verdade, essa é uma pasta que aglutina 5 vertentes, Assistência Social, propriamente dita, nós temos lá, existia a Secretaria Executiva de Combate à Fome, que foi transformada em Diretoria de Alimentar e Nutricional. Nós temos a questão do idoso, nós temos a questão da regularização fundiária, habitação e também do emprego e renda, que está alocado essa questão do Cine, com 20 postos diretos, coordenados pela SST, e 100 postos indiretamente nessa parceria com os municípios no âmbito de todo o estado de Santa Catarina. Bom, para o senhor que tinha aí 4 mandatos, está no 4º mandato de deputado estadual, Estou pelo 5º mandato consecutivo. É a primeira experiência no Executivo, no cargo de secretário. Como é que tem sido também essa experiência depois de tempo acumulado como deputado, uma atividade parlamentar que é completamente diferente, Olha, Rafael, eu estou há 28 anos na vida pública e sempre exercendo a condição do legislativo, na condição de vereador, e pelo 5º mandato como deputado estadual. Evidentemente que sempre estive à frente da empresa privada, no executivo de empresa privada. E é a primeira oportunidade, a primeira experiência perante o executivo público. E eu tenho sempre colocado que, a partir do momento que veio o convite para que o partido apresentasse um nome para figurar a condição de secretário de Estado, e uma pasta extremamente pertinente, crucial, e pelo momento do cenário, do contexto político que nós estamos vivendo, nos remeteu a uma reflexão muito forte, mas aceitamos o desafio e tem sido assim uma experiência muito agradável. E eu lhe confesso que estou na filosofia indiana, que o amor se constrói na relação.
E foi só aceitando o desafio, adentrando a secretaria, mergulhando, né, alicerçado por uma equipe técnica essencialmente competente, né, uma equipe que é muito proativa, né, e foi que a gente conseguiu deslanchar o processo de várias demandas, né, que permeiam esta pasta. E, sinceramente, ela lida na capilaridade, na essência, com as pessoas em grau de vulnerabilidade mais extremo possível. É por isso, talvez, se você olhar pela dimensão do contexto financeiro, você vai fazer um comparativo, olha, mas ela está muito distante de uma Secretaria de Obras, de uma segurança, de uma educação ou saúde. Mas ela tem uma potencialidade, pela sua capilaridade, que transcende e muito à frente dessas secretarias, com dotação orçamentária muito maior, porque ela lida com pessoas diretamente. E por isso eu tenho reiteradas vezes falado ao planejamento, ao governo do Estado, né, que nós temos várias demandas, né, e para mim foi um prazer e uma satisfação muito grande poder suceder, né, o nosso senador, conterrâneo tubaronense, o Geraldo Altoff, que fez um grande trabalho, uma figura extraordinária, e que também sentiu as dificuldades pelas demandas reprimidas que nós temos ao longo de vários governos. Aqui sem citar ideologicamente esse ou aquele. E que nós, de uma vez por todas, nós precisamos parar de fazer de conta, nós precisamos fazer um enfrentamento a essas demandas. E é por essa razão que estamos atuando aí na questão das capacitações dos gestores da assistência social no âmbito de todo o estado de Santa Catarina, na questão do Cine, intensificando, interagindo com os municípios, essa interação com as empresas, a questão do aperfeiçoamento, né, do grupo técnico, dos multiplicadores, né, a questão da assistência social como medida propositiva de resgatar a dignidade, a autoestima do cidadão, não no assistencialismo, mas naquela de uma inserção onde você possa resgatar a autossustentabilidade do ser humano, com propostas práticas, firmes e objetivas, né? Inclusive, semana que vem nós temos a conferência estadual, está prevista a conferência estadual de assistência social. O que o senhor espera desse encontro? Ela, na verdade, é uma conferência nacional, que ela vai se estabelecer, né, em Santa Catarina. Eu acho que o momento é oportuno e propício pelo linear daquilo que nós estamos na iminência, né, de acontecer diante do cenário que se apresenta economicamente falando, a nível de Brasil, com cortes significativos no orçamento do SUAS, né? A coxa de retalho que foi apresentada pelo Planejamento Nacional ao Congresso Nacional e ao Senado da República é uma atitude insana, cortando 97% dos investimentos, né, na linha da assistência básica, da média e da alta complexidade do sistema e de serviços eventuais. A demanda reprimida que temos hoje são praticamente 7 milhões de brasileiros sem casa. Em Santa Catarina são 155 mil, dentre os quais 142 na área urbana e 13 mil na área rural. Nós estamos aí com 30 milhões de brasileiros que não têm escritura, que estão com o recibo ou contrato de gaveta, dentre os quais 330 mil é aqui em Santa Catarina. Pessoas que com dignidade, com luta, adquiriram o seu trechinho de terra e estão lá trabalhando dia e noite, mas não conseguem escriturar em função da burocracia, da própria legislação. E essa foi uma das atitudes emergentes que nós concentramos, né, esforços, e agora com o advento da 13465, a legislação federal, que desburocratiza o sistema, saindo da esfera judiciária para ser processo administrativo direto, onde nós vamos linkar em uma parceria com os municípios, sem confrontar a legislação ambiental, muito pelo contrário, para poder resgatar a dignidade dessas pessoas, dar a oportunidade de buscar a sua escritura e esse cidadão, com a renda da família, ele mesmo ir a um agente financeiro para buscar o financiamento para reparar a sua casinha ou a construção de uma nova moradia. Então, eu acho que são vertentes como estas, né, que nós precisamos de uma vez por todas, como eu disse, parar de fazer de conta e partir para o enfrentamento. Eu tenho dito sempre, Rafael, se me permite, porque toda vez que se fala em corte, enxugamento da máquina, a assistência social é a primeira que é penalizada, justamente por não ter um indexador fixo na questão orçamentária, como é saúde, educação. Só que a pasta é sempre uma obrigação ter, né? Exatamente. Então, é uma questão de prioridade. É o modo, é a maneira como o gestor
né, visualiza, né? Portanto, eu a caracterizo como uma das pastas mais importantes do governo do Estado, de todos os governos, né? E espero, sinceramente, que a gente possa, daqui para frente, nessa questão orçamentária, nós vamos atuar em cima de programas de habitação, programas de regularização, intensificar essa questão das capacitações, né? A implantação de CRAS, de CREAS, né? De centros-dia, né? Como ontem, estivemos em Cocal do Sul lançando o primeiro centro referência, né, para o idoso no âmbito do estado de Santa Catarina. E é dessa forma que nós estamos procurando atuar frente à Secretaria. Para finalizar rapidamente, secretário, a gente tem visto na mídia informações de que estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, o índice de desemprego está quase na casa dos 20%. Qual é a situação de Santa Catarina? Olha, Santa Catarina, eu tenho dito sempre que é um estado privilegiado por excelência, né? Primeiro, pela concepção da providência divina, né? E segundo, pelo empreendedorismo do povo catarinense. Eu acho que esse sistema integrado, né, dessas universidades, desse banco de dados, né, flutuante que nós temos, integrados com a iniciativa privada, é que é o diferencial. A crise também chegou em Santa Catarina, mas ela foi a última a entrar e está sendo a primeira a sair desse processo. Evidente que isso não é fruto do acaso. Isso teve um propósito, teve uma intervenção. E o governo fez a sua parte quando não permitiu, né, a pressão do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, com relação ao aumento do ICMS, 17 para 18. A maioria dos estados o fizeram e estão sofrendo revélias hoje, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e até Minas Gerais. Nós nos mantivemos firmes, foram feitas algumas reformas, né? Os investimentos do pacto numa monta de mais de 10 bilhões de reais, né, para várias áreas que permeiam, né, toda a instância do Estado, principalmente na questão de mobilidade, na modernização do acesso aos portos, né, como é aqui a situação do próprio Imbituba. E isso transmitiu, de certa forma, ao investidor, ao empreendedor, segurança jurídica. E aqueles que estão em uma visão de fora, começaram a perceber, poxa, esse é um estado que vale a pena investir, porque tem segurança jurídica. Por essa razão, eu vejo um estado diferenciado, né? Os números do CAGED de janeiro mostraram que dos 38 mil postos de trabalho no Brasil, nos 27 estados, dos 38 mil, 14.858 foram em Santa Catarina. Então, olha que realmente é um estado diferenciado, mas mesmo assim temos problemas, né, cruciais que precisam ser desvendados e fazer com que esses recursos, de certa forma, sejam melhor aplicados, né, como é o caso agora do novo Fundan, né, um investimento de 1 bilhão e 500 milhões, onde o governo passou nas regionais, ouvindo os prefeitos, para saber onde fazer esses específicos investimentos como forma de potencializar as ações em seus respectivos municípios. Bom, quero agradecer a participação do deputado estadual Valmir Comim, hoje licenciado e secretário estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que conversou com a gente aqui no programa no Café com Notícias. Secretário, muito obrigado e um bom dia. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição.